E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rapaz, o que ninguém esperava aconteceu, o STJD decidiu devolver 3 pontos ao Vasco da Gama, e o noticiário esportivo pegou fogo. Foi um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro, daqueles que mudam completamente o rumo do campeonato. A decisão saiu depois de semanas de debates, recursos e muita pressão nos bastidores, com o clube carioca lutando até o último argumento para reverter uma punição que tinha deixado a torcida revoltada. A perda dos pontos havia sido o resultado de uma suposta irregularidade administrativa, mas o departamento jurídico do Vasco não descansou até provar que a penalização era injusta. E olha, conseguiram. Agora, com os 3 pontos de volta, o Vasco volta a respirar no Brasileirão, reacendendo de vez a chama da esperança em São Januário. O clima entre os torcedores é de festa, mas também de revanche, aquela sensação de tá vendo, a gente tinha razão. O retorno desses pontos não é só uma questão numérica, é simbólico, emocional, e pode mudar completamente o psicológico da equipe. Afinal, em um campeonato tão equilibrado, 3 pontos fazem toda a diferença, principalmente quando se trata de fugir da zona de rebaixamento e sonhar com uma arrancada improvável. A repercussão foi imediata. Assim que a decisão do STJD foi anunciada, as redes sociais explodiram com torcedores comemorando, rivais indignados e jornalistas tentando entender o que isso representa para a tabela. Em São Januário, o clima é de final de campeonato, com fogos, cânticos e muita emoção. Os jogadores, que vinham cabisbaixos com a perda dos pontos, ganharam um novo gás, um combustível emocional que pode ser o diferencial nas próximas rodadas. O técnico, em coletiva, destacou que essa decisão resgata a justiça e devolve ao grupo a confiança que nunca devia ter sido abalada. O curioso é que, nos bastidores, comenta-se que o jurídico do clube apresentou novas provas e conseguiu convencer o tribunal de que houve erro de interpretação no julgamento anterior. E o mais interessante, essa reviravolta pode ter consequências também para outros clubes, que agora ficam atentos a possíveis precedentes jurídicos. No fim das contas, o Vasco voltou ao centro das atenções, e o Brasileirão ganhou um novo tempero, daqueles que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar. Agora, o que se comenta entre analistas é o impacto psicológico dessa decisão no elenco vascaíno. Muitos acreditam que a devolução dos 3 pontos vai funcionar como uma injeção de ânimo, quase como uma vitória fora de campo que se transforma em força dentro das 4 linhas. O time vinha oscilando, mostrando bons momentos mas sem conseguir emplacar uma sequência consistente, e essa notícia pode ser justamente o que faltava para acender o espírito de reação. Os jogadores, segundo fontes internas, se reuniram após o treino e fizeram uma roda de conversa emocionada, prometendo entregar tudo até o fim. A torcida também se mobiliza, já se fala em recorde de público no próximo jogo em São Januário, e o clima é de união total. Agora é guerra, gritam os torcedores nas redes, e essa atmosfera de pertencimento pode ser a faísca que faltava para reacender o fogo da luta contra o rebaixamento. O Vasco parece ter recuperado não só 3 pontos, mas também sua autoestima, sua garra e a sensação de que o destino ainda pode ser mudado dentro de campo. Mas é claro que, como em tudo no futebol brasileiro, essa história não termina sem polêmica. Rivais já começam a questionar a decisão do STJD, afirmando que o tribunal estaria cedendo a pressões externas e que a medida cria um precedente perigoso para o campeonato. Nas redes, torcedores de outros clubes acusam o tribunal de favorecer o Vasco, enquanto os vascaínos rebatem com a narrativa da justiça sendo feita. Os programas esportivos da TV e da internet já estão em ebulição, com comentaristas divididos e apresentadores interrompendo uns aos outros para defender suas versões dos fatos. A CBF, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre as consequências dessa mudança na tabela, mas nos bastidores comenta-se que o clima é de apreensão. Afinal, qualquer decisão judicial que interfira em pontuação muda o equilíbrio do campeonato e pode gerar novas contestações. Enquanto isso, o Vasco comemora, o STJD se defende, e o torcedor brasileiro, que ama uma boa novela, ganha mais um capítulo eletrizante para acompanhar de perto.
O mais interessante é observar como o elenco vascaíno reagiu dentro do vestiário. Fontes próximas ao clube revelam que a notícia chegou minutos antes de um treino decisivo, e o ambiente mudou completamente. Jogadores que estavam cabisbaixos passaram a sorrir, brincadeiras voltaram, e até o técnico, geralmente contido, foi visto vibrando junto com o grupo. Alguns atletas mais experientes lembraram que decisões assim podem virar o fio da temporada, quando o emocional muda, o futebol flui, e a confiança se multiplica. O Vasco, que vinha tropeçando em jogos-chave, agora entra em campo com outra energia. E isso não é pouca coisa. A torcida, sempre passional, promete transformar São Januário em um caldeirão, empurrando o time como se cada jogo fosse uma final. Essa combinação de alívio jurídico, motivação emocional e força das arquibancadas pode ser o estalo que faltava para o time reencontrar o caminho das vitórias. E no Brasileirão, onde cada ponto é vital, essa virada de ânimo pode valer muito mais do que os próprios 3 pontos devolvidos pelo tribunal. Os bastidores políticos também estão pegando fogo. Muita gente nos corredores do futebol comenta que essa vitória do Vasco no STJD foi fruto de um trabalho silencioso, porém intenso, de articulação nos bastidores. Dirigentes experientes, advogados influentes e ex-jogadores envolvidos no clube teriam trabalhado dia e noite para garantir que o caso fosse revisado com atenção. Não é de hoje que o Vasco luta contra decisões polêmicas, e essa reversão reforça a ideia de que o clube está se reerguendo também fora de campo, se estruturando, se fazendo respeitar novamente. Enquanto isso, os adversários observam atentos, alguns em silêncio desconfortável, outros já preparando seus próprios recursos e defesas para situações semelhantes. Essa decisão pode, sim, marcar um antes e depois no modo como o STJD lida com certas punições. O torcedor, claro, pouco se importa com as tecnicalidades jurídicas, o que ele quer é ver o Vasco forte, combativo, jogando com alma. E agora, com 3 pontos a mais, o sentimento é de que tudo é possível novamente. A verdade é que o futebol brasileiro vive de emoções intensas, e o que aconteceu com o Vasco é a prova de que, nesse país, as histórias não terminam até o último capítulo. O STJD devolveu 3 pontos, e de repente um time que parecia condenado a lutar apenas contra o rebaixamento ganha um novo horizonte. É como se o destino tivesse apertado o botão de reiniciar para o clube carioca. O torcedor, que andava desconfiado e cansado, voltou a sonhar. Já se fala em reação, em arrancada, e até em vaga na Sul-Americana. É claro que tudo ainda depende de desempenho em campo, mas o ambiente mudou. E no futebol, ambiente é tudo. A fé que parecia perdida foi recuperada. E o curioso é que essa decisão vem num momento em que o time mostrava sinais de evolução. Coincidência ou não, o Vasco parece pronto para transformar essa energia em resultados. É aquele velho ditado do futebol: quando a maré vira, ninguém segura. E o torcedor vascaíno, que tantas vezes sofreu, agora tem o direito de sorrir de novo. Mas o que poucos estão dizendo é o quanto essa decisão mexe com o campeonato como um todo. Os 3 pontos do Vasco podem alterar o equilíbrio na parte de baixo da tabela, obrigando outros clubes a se reinventarem. Times que estavam tranquilos agora sentem o calor da zona de rebaixamento se aproximando, e técnicos que dormiam em paz começam a perder o sono. É a típica reviravolta que muda tudo. O Brasileirão é conhecido por sua imprevisibilidade, e o retorno desses pontos apenas reforça essa fama. Analistas já fazem contas, simulações e projeções para entender até onde o Vasco pode chegar. E o mais curioso é ver como o emocional contagia não só os jogadores, mas toda a torcida. São Januário vai virar um caldeirão, e se o time corresponder em campo, o clima de fé pode virar uma onda imparável. O Brasileirão ganha um novo ingrediente, o renascimento de um gigante adormecido, empurrado por uma decisão jurídica e uma paixão que nunca morreu. E o que dizer do impacto na imprensa? Desde que a notícia saiu, é o assunto do momento em todos os programas esportivos. Os comentaristas estão divididos, cada um com sua leitura. Uns dizem que a justiça sendo feita, que o Vasco foi vítima de uma punição precipitada. Outros afirmam que a decisão é perigosa, que o tribunal cedeu à pressão popular. Mas o fato é que o Vasco voltou a ser protagonista, e isso, para um clube com tanta história, é simbólico demais.
As manchetes estão em todo lugar, os debates estão acalorados, e o nome do clube voltou a dominar o noticiário. É como se o futebol brasileiro tivesse encontrado seu novo enredo, aquele que prende o público e faz todo mundo querer ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. E cá entre nós, isso é ótimo para o espetáculo. Porque o futebol é emoção, é drama, é redenção. E o Vasco, nesse momento, encarna tudo isso. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os torcedores mais antigos lembram de outras viradas épicas, de momentos em que o Vasco parecia derrotado e ressurgiu das cinzas. Essa devolução de pontos entra nessa galeria de momentos históricos. Pode parecer só uma decisão de tribunal, mas para o torcedor vascaíno tem sabor de vitória épica, de resgate de dignidade. As imagens de São Januário iluminado por fogos, com bandeiras tremulando e o grito de "O Vasco é gigante" ecoando pelas ruas do Rio, mostram o tamanho da emoção. É impossível não se contagiar. E mais do que isso, é impossível não reconhecer que o Vasco está vivo, pulsando, querendo mais. O clube que já viveu tantas turbulências volta a respirar com esperança. E quando o Vasco acredita, o futebol ganha vida. A chama da luta foi reacendida, e não há tribunal no mundo que consiga apagar o brilho de uma torcida que nunca abandona. Nos bastidores do futebol, a leitura é de que essa decisão fortalece também a imagem institucional do clube. Depois de anos sofrendo com crises políticas e dívidas, o Vasco mostra que está mais organizado, mais atento, mais combativo. Essa vitória fora de campo é também um recado para quem duvidava da nova gestão. O trabalho jurídico eficiente, a transparência nas comunicações e o apoio da torcida mostram um clube que voltou a se unir por um objetivo comum. E isso é poderoso. No futebol, as grandes conquistas começam quando todos remam na mesma direção. E, nesse momento, o Vasco parece remar com força. O desafio agora é manter o foco, não deixar que a euforia atrapalhe, e transformar essa energia em pontos reais dentro de campo. Se o time conseguir fazer isso, não há dúvida, a arrancada pode ser real. O Vasco volta a ser protagonista, e o Brasileirão, mais imprevisível e emocionante do que nunca. E no fim das contas, essa história é mais do que sobre 3 pontos. É sobre justiça, resistência e fé. É sobre um clube que se recusa a aceitar o papel de coadjuvante. É sobre uma torcida que não desiste nunca, que transforma a dor em canto, derrota em esperança. O STJD pode ter apenas corrigido um erro, mas para o torcedor vascaíno, devolveu muito mais do que isso, devolveu o orgulho, o sentimento de que ainda dá para sonhar. O Vasco, tantas vezes desacreditado, agora volta a inspirar. E o futebol, que vive de emoção, agradece. Porque, convenhamos, é disso que o torcedor gosta, de reviravolta, de drama, de superação. E se tem um time que sabe renascer quando todos acham que acabou, esse time é o Vasco da Gama. A luta está reacendida, e o Brasileirão, mais uma vez, se curva diante da imprevisibilidade apaixonante do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.